Olá, olá, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um capítulo dessa história tão legal que nós estamos escrevendo toda semana aqui da Estação Hub One, do nosso podcast Estação, com contação de histórias, com tecnicidade, com humanidade, com verdade, com pessoas que passam por aqui para falar um bocadinho sobre quem são, o que fazem, quais seus projetos, e é sempre um aprendizado. Hoje, por exemplo, com um cenário um pouquinho diferente, porque nós temos um convidado a mais aqui sobre a mesa, e o nosso convidado da entrevista vai explicar por que esse drone está aqui. Felipe Nobre é parceiro nosso aqui da estação. Eu falo isso porque na estação, você bem sabe, nós temos uma série de atributos, uma série de benefícios, dentre eles a presença das empresas incubadas da Fundetec. Uma delas é essa empresa que é incubada, mas não é só uma startup, já é uma referência nacional nesse tema que nós vamos abordar hoje, nacional e internacional. O Felipe Nobre é agrônomo, especialista em drones, sementes, a empresa dele está aqui conosco, como eu falei, ele vai explicar que história é essa, e também nós vamos falar um pouquinho sobre a revolução dos drones. Tem um livro que eu adoro chamado A Revolução dos Bichos, hoje nós vamos falar sobre a revolução dos drones. Felipe, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, Beni, muito obrigado mesmo, obrigado pelo convite. Muito bem falado, a Avante ela nasceu como startup dentro da Fundetec. Que legal. Então, desde janeiro de 2022, nós já estamos indo para o terceiro ano de vida de startup, por causa da Fundetec aqui. Então, poxa, desde que começou com o podcast Estação que a gente está querendo participar aqui. Você, quando estudava, já imaginava, já tinha essa referência de que esse equipamento, esse produto, esse serviço se tornaria ou transformaria no que é hoje, Felipe? Sabe que eu não sou muito velho, mas eu sou nascido em 86, né, Beni? Então, quando eu me formei na faculdade, em 2007, eu já estava trabalhando com sensoriamento remoto. Só que era com imagem de satélite, que na época era muito disruptivo. A internet não era lá essas coisas, mas era muito disruptivo já trazer monitoramento de lavouras, monitoramento de áreas agrícolas e monitoramento ambiental a partir das imagens de satélite. Mas veio isso há 17 anos atrás, né? E a realidade dos drones, eles vieram, aqui a gente trouxe um modelo bem comercial, né, da DJI, vieram se tornar mais acessíveis a partir de 2019, de fato, que foi quando a gente lançou o nosso serviço de PLH, que a gente vai falar mais para frente. Mas quando a gente lançou a Avante, na safra 14-15, a intenção do nome Avante já era trabalhar com sensoriamento remoto com Vantes. Por isso que a Avante é a abreviatura do isso drone, aí, né? Isso aí. O nome Avante veio de agro, veículo aéreo não tripulado. Claro, é uma abreviatura muito que ficou legal, que tem outro significado. Muito legal. Já estava no espectro de vocês esse tipo de atendimento de serviço. Exatamente. E o drone entrou na tua vida de que maneira, ô Nobre, assim, mais especificamente, levando a conversa para o lado lúdico? Porque o drone ele é uma coisa magnífica, né? Eu estava lendo sobre como eles eram utilizados na Segunda Guerra, assim, lá atrás, como uns trambolhões, né? E depois monitoramento, vigilância, que era o foco principal desse tipo de serviço, para virar uma presença constante, né? Fotos, imagens, vídeos, filmes, cinema e a agricultura. Como é que ele te pegou, assim, como a atração se deu pelo equipamento? Sabe que muitas tecnologias que a gente acessa hoje no mercado, Beni, elas talvez não viessem se a gente tivesse aquele rigor que nós tentamos ter quando a gente fala de startup, né? De não, o projeto tem que se pagar, tem que virar, tem que começar a dar lucro em tanto tempo. Muitas das pesquisas não avançariam nessa linha. E eu acho que drone, sensoriamento remoto de uma maneira geral, estaria nessa linha. Então, quem fomentou as pesquisas no início foram os governos. Então, para uso militar, para previsão do tempo, né? O sensoriamento remoto, ele começou com máquinas fotográficas que batiam foto com temporizador a bordo de pássaros. Aí veio para avião, para satélite e para drones. E quando que a gente entrou no negócio de drones? Então, como eu falei, na safra 14 e 15, eu já tinha trabalhado há mais tempo numa multinacional do agro em Mato Grosso, e eu era o líder GIS Brasil, né, de Sistemas de Informações Geográficas. E os meus colegas dessa empresa, que já não estavam mais na empresa também, compraram um drone e me disseram: Felipe, vamos implementar o serviço que a gente já fazia aí no Brasil com drone. Mas na época, nessa safra 14 e 15, na sequência na 15 e 16,
a gente não conseguiu comercializar o serviço de monitoramento com drones, que ainda era extremamente disruptivo. Mas em 2019, aí já tinha entrado o Thales, que é meu sócio, o Leonardo, que trabalhou com a gente, que tinha experiência em tecnologia de aplicação. A gente começou a tentar desenhar um serviço que mesclasse tecnologia de sensoriamento remoto, mas com uma coisa extremamente tátil e demandada pelo produtor rural. Que hoje é um dos principais problemas, hoje não, né? Porque eu tenho citado, inclusive, que já está na Bíblia o problema do joio no trigo, né? Sim, então, há sim. 2024 anos atrás, já se falava de azevém contaminando a lavoura de trigo, que não vai gerar uma farinha tão boa com sementes de plantas daninhas no meio. Esse é um problema que ainda não foi solucionado. Então nós vimos uma oportunidade aí, olha, vamos trabalhar com sensoramento remoto, na identificação de plantas daninhas e ajudar o produtor a economizar e a resolver esse problema. No início, né, em 2019, como eu estava falando, a minha ideia era trabalhar só com serviço terceirizado de drone. Perfeito. Não ter o serviço dentro da empresa, justamente porque na linha da startup a gente tem que pensar em escala, parceria e como é que a gente vai ganhar mercado. Mas também tem esse problema do P&D, da pesquisa e desenvolvimento. Sim. Então, os meus sócios na época disseram, não, nós temos que ter um drone para a gente poder fazer os nossos trabalhos de pesquisa internamente e daí a gente poder replicar de maneira comercial. E evoluir também, né? Porque você com o dia a dia do equipamento você evolui, né? O que funciona, o que não funciona, né? Exatamente. Tentativa e acerto, tentativa e erro, né? Porque tudo que a gente vai replicar para escalar, a gente precisa ter um instrutivo, uma instrução, uma forma de treinamento e nada como ter experiência com isso. Então foi aí que a gente comprou o drone. Pareceu no começo, para quem você oferecia o serviço, vamos dizer que eu e o Léo sejamos os agricultores para quem está apresentando. Pareceu uma coisa meio assim assustadora ou distante da realidade para o produtor rural aceitar um equipamento como esse, que ele seria capaz de fazer o que ele faz. Daqui a pouco você vai dizer o que ele é capaz de fazer. Mas foi difícil no começo, deve ter sido, aliás está no começo ainda, mas deve ter sido bem mais difícil, né, Felipe? Sabe que o produtor ele é muito assediado para a implementação de novas tecnologias. Sim, imagino. Porque a gente precisa produzir muito mais alimento por área, né? Sem aumentar a área agrícola, aumentar a produção e a qualidade dos alimentos. Então ele já tem a mente um pouco mais aberta para testar. Então, e a escala ela se dá de uma maneira muito grande, muito rápida no agro. Então, o produtor testa uma área pequena, gostou, funcionou, ele vai para a área total ou para uma boa parte da área, né? Mas a gente sempre tenta desvincular quando a gente fala com o produtor, com o nosso cliente, sobre a questão do drone, porque o drone é só ferramenta para a gente coletar as imagens, certo, né? Porque o nosso serviço mesmo ele consiste na instalação do mapa no pulverizador do produtor. A gente não faz a operação de pulverização, né? Tá, mas faz o mapeamento. Eu instalo o mapa no pulverizador do produtor. E aí como é que eu produzo esse mapa? Através das imagens que eu coletei no drone. Puxa, mas e por que com drone? Por que não com satélite? Porque com drone eu consigo trabalhar com uma resolução espacial, com um pixel muito pequeno. Então eu preciso identificar um alvo pequeno. É mais cirúrgico. Precisão é muito melhor. Que legal, cara, que legal. Isso é muito interessante, cara. Não dá nem para imaginar que isso seja uma realidade. A gente que viveu alguns anos atrás com outras escalas, outras performances, né? É impressionante. A tua primeira pergunta que foi, poxa, vocês se imaginavam trabalhando com isso quando a gente se formou? Talvez muitos formandos de graduação agora também não saibam com o que eles vão trabalhar daqui a 15 anos. É possível. Porque essa tecnologia não existia. É possível. E aí mexe com a academia também, né, Felipe? Porque você acaba botando a grade em xeque, né? A grade curricular. Porque muita coisa que vocês aprenderam se atualiza. Quando eu estava cursando agronomia, essa área de sensoriamento remoto não fazia parte da grade curricular, como tu falasse. A gente estudava topografia através de teodolito, estação total e muito pouco de GPS. Hoje em dia nem se pensa em não se utilizar GPS. Em quase todas as atividades, né? Em quase todas as atividades. Está falando de trânsito, está falando de tudo, né? Faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Agora, o que eu achei, foi engraçado que o algoritmo hoje, acho que ele sabia que eu ia te entrevistar, porque me chegou no Instagram
uma série de fotos, que são as fotos que a Amazon e outros sites estão vendendo como as maiores e melhores fotos feitas por drones. Que legal. Depois eu vou passar o link para ti. Felipe, é tão mágico, é quase impossível não ficar parado em cada uma delas, porque a precisão e a beleza de cada uma em vários lugares do mundo são 40 fotos, os preços estão ali, né, pra gente, o cara fazer um quadro, alguma coisa assim, mas é uma exposição online. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, que mudança é essa? Porque um helicóptero, um satélite, a pessoa voando ali com um avião X não faria uma foto daquela. Não tem como, porque é um momento, é uma precisão incrível e uma qualidade extraordinária. Que coisa, que revolução é essa, né? Isso aí. E o drone, ele é a ferramenta para carregar a câmera, né? Então, conforme o uso que cada um vai dar, utiliza uma câmera específica. Exatamente. Então, esse meu drone, ele trabalha com uma câmera que é uma marca de câmeras de satélite. Então, é muito específico para o nosso trabalho, pro trabalho que a gente faz. Existem sensores multispectrais, termais e por aí afora, né? Existem muitos. Agora é interessante tu falar como o algoritmo nos assedia de uma maneira específica, né? Eu vi uns vídeos agora, essa semana passada, de drones filmando vulcão. Então, para filmar o vulcão, ele chega numa temperatura absurda e sacrifica o equipamento. O equipamento se perde. Então, não tem o que fazer com o humano. Exatamente, é um drone suicida. Mas ele nos traz uma imagem que seria impossível de se coletar. Sensacional. Então, ele vai transferindo a imagem, o operador vai salvando, né, em tempo real, até o momento que o drone para de funcionar. E esse é o nosso limite atual. Ele fica enviando aquelas imagens até... As imagens. Então, quem estiver nos ouvindo, tiver curiosidade, pode pesquisar no YouTube, drones filmando vulcão, filmando lá. Eu vou ver isso, eu adoro essas coisas. Porque, embora não seja técnico, seja um leigo no assunto, o mestre aqui é você, o que me chamou a atenção, além das fotos, né, cada foto daquela tinha a especificação do equipamento que foi usado, o tipo de câmera, o tipo de drone, a altura que estava, como que aquele profissional chegou naquela obra de arte, né? E aí, rapaz, como é outro segmento que evoluiu muito rápido, né? Sim. Nós estamos falando aqui de podcast, que é uma evolução também, ou uma volta ao rádio, mas com mais tecnologia, mas os drones é impressionante. Não, de fato. Para vocês é um desafio, né, Felipe? Porque vocês também têm que ficar nessa roda viva da atualização, né? Exatamente. Então, quando a gente saiu do satélite e veio para o drone, nosso produto, nosso entregável, ficou muito melhor. A qualidade ficou muito superior. E aí, no início, nós voávamos com um drone de asa fixa, um drone mais técnico, e demorávamos mais para entregar para o produtor. E o produtor, ele tem um certo imediatismo. Certo. Então, a gente veio para esse tipo de drone que nos permite entregar os nossos mapas em 24 horas. Que entrega é essa, Felipe? Como se dá isso? A entrega do mapa é instalado. Então, num dia a gente vai e faz a coleta das imagens. Na lavoura do cliente. X. E no outro dia já está instalado o mapa no pulverizador dele para liberar a aplicação. Porque o produtor... E ele aplica o quê? Ele aplica o herbicida. O herbicida. Herbicida é um dos únicos, se não o único pesticida ou produto de uso em lavoura que a gente ainda não tem uma opção viável que seja biológica ou orgânica. A gente depende ainda da molécula química. Certo. E, como eu falei, plantas daninhas são um problema muitíssimo sério, né? Porque contaminam o alimento de uma maneira geral. Desde que o mundo é mundo, elas estão ali. Desde que o mundo é mundo. Falou. Exato. E então nada mais racional do que utilizar o mínimo possível, se aplicar somente onde se precisa. É essa coisa cirúrgica, ou clínica, ou específica mesmo, pontual, que é a grande vantagem. Então. Exatamente. Não, e aí os ganhos, o ganho direto é a redução de mais de 80% no uso desse químico. Sensacional. Tá? Mas tem vários ganhos. Enorme, né? Uma economia enorme, financeira para o produtor. E para o meio ambiente, né? E para o meio ambiente. E para nós que consumimos o produto, porque existe uma dose mínima permitida, mas quanto menos, melhor, né? Melhor, isso que todo mundo quer, que o produtor quer também. Mas também é menos logística de produto que vai para a lavoura, é menos logística de embalagens que o produtor tem que retornar para os depósitos da prefeitura, é menos combustível, menos água. Então, é um sistema que beneficia de uma maneira muito grande o produtor com uma solução simples, que a gente tinha o conhecimento
E aí veio essa ferramenta e tornou o serviço viável, o uso de tecnologia viável. Que legal. Até que ponto, Felipe, o equipamento faz uma leitura com sua própria inteligência e até que ponto ainda o profissional é extremamente necessário para fazer o acompanhamento? Qual é o equilíbrio disso? A gente trabalha com um sistema próprio que nós desenvolvemos dentro da Avante. Né? Que legal, parabéns. Obrigado. Então, a gente não utiliza um sistema de processamento terceirizado. Tá? Mas se a gente for falar de IoT, né, de internet das coisas, a gente está desenvolvendo junto com o PTI aqui em Foz. Né, que legal, sou muito fã deles. Isso, a utilização de tecnologia 5G de conectividade para poder otimizar, para poder tornar esse serviço mais rápido. Então, eu costumo falar que o tempo real não existe, né? Ele é relativo, porque até a velocidade da luz tem um tempo para sair do Sol e chegar aqui na Terra, ou o som que a gente está emitindo tem um tempo, né? Mas quanto mais rápido, quanto mais a gente conseguir fazer a redução desse tempo, melhor, né? Melhor porque a gente trabalha com Big Data, né? Com alto volume de dados, então isso sobrecarrega máquinas, sobrecarrega a internet, e melhor porque daí o produtor, ele não vai... Uma das variáveis, que é o tempo que a gente demora para entregar o mapa, a gente tira da equação, né? E aí ele tem que trabalhar com as outras variáveis que ele já está acostumado, que é se o clima vai permitir, se a máquina está disponível, se está funcionando. Né? Mas de todo modo, ainda em algum momento, um processo artesanal. Quer dizer, você tem que estar ali monitorando, acompanhando, enviando o drone, trazendo de volta. Depende de um técnico de processamento de dados no computador, depende de um piloto do drone no campo. Né? Que é um trabalho que não é tão simples. Né? Que é um trabalho que não é tão simples, que tem uma questão logística no agro que é complexa, né? O deslocamento entre as áreas e a cidade. Então, ainda é uma tecnologia operador dependente, né? Nós estamos falando de áreas muito grandes, em que só esses produtores têm acesso a isso, ou áreas pequenas também, e nós estamos falando só, fazendo um adendo na própria pergunta, de um tipo específico de lavoura. Essa é uma pergunta excelente para a gente desmistificar o uso da tecnologia, né, Beni? Tá. Independe do tamanho da área. Porque se nós vamos para regiões onde as fazendas são maiores, justamente porque se depende mais da escala, aí não tem como a gente comparar a proporção, por exemplo, de áreas no estado de Mato Grosso como no estado do Paraná. As fazendas são muito maiores porque se necessita uma escala maior para a produção se tornar viável. Né? Ao passo que aqui no Paraná, principalmente na nossa região oeste do Paraná, nós temos um parque de máquinas superdimensionado. Então, às vezes o produtor com pouca área tem uma super máquina. Certo. Então, ela já funciona com essa tecnologia de maneira muito fácil e muito viável, né? Que vai aumentar a rentabilidade na área pequena também. E ele tem, esse micro ou médio, tem acesso já a tecnologias que podem ser mais caras, ou elas estão se tornando mais acessíveis? Não, ele tem acesso sim. Aqui no Paraná, um dos jeitos que a gente utiliza é através das cooperativas. Maravilha. Então, é a cara do Paraná. Isso. Que é a cara do Paraná. É uma característica forte nossa aqui. Nós estamos incubados na Fundetec desde 2022, como eu falei, e nós estamos co-incubados no Espaço Impulso, que é dentro do show rural da Copavel. Muito bom. Então, as cooperativas, elas se comunicam muito com o ecossistema de inovação. Para que você possa, por exemplo, oferecer um trabalho X, uma demanda X para um número de produtores cooperados. Exatamente. Fica mais leve no bolso de todo mundo. Exatamente. Claro que fica sempre mais viável quando a gente fala em escala, quando vai para uma região e consegue fazer mais áreas aproveitando o deslocamento, porque realmente essa questão da logística no agro, ela ainda é sensível. Né? Sim. E aí aquela complementar, Felipe, são lavouras específicas ou não? Depende disso. Ótimo. Por exemplo, frutas. Né? Vamos falar de outra região do Brasil que os laranjais lá no interior de São Paulo, cana-de-açúcar, não sei. Todas as lavouras a céu aberto a gente consegue executar esse serviço. Por quê? Porque o problema de plantas daninhas existe, tanto em frutas quanto em grandes culturas. O nosso foco da Avante está em grandes culturas. Soja, milho, trigo, arroz, pastagens. Esse é o nosso foco atual. Mas a gente já teve demanda para café. Eu ia falar do café. E aqui é o leigo falando mesmo, é o curioso, tá? Porque eu imagino,
áreas mais densas ou fechadas, né, como os arbustos de café ou cacau, por exemplo, que lá no norte, onde eu morei mais de 20 anos, tem bastante ainda, voltou a produzir bastante, ele identifica essas partes mais fechadas, Sabes que se é que eu posso falar assim. existe um sistema similar de identificação de plantas daninhas, que é um equipamento sensor acoplado na barra do pulverizador, Tá. que tem ganhado alguma escala também, mas ainda também enfrenta alguns percalços de implementação, como custo e sensibilidade na hora da leitura. Com o drone, a gente tem uma sensibilidade maior para essa distinção de plantas daninhas. Então, dependendo do estágio, a gente consegue diferenciar uma planta daninha que seja uma gramínea no meio de uma lavoura que é uma gramínea também. Isso é maravilhoso. Ou uma fabácea, uma leguminosa, né, no meio de outra fabácea. Por exemplo, buva no meio da soja. É o nosso carro-chefe, inclusive. Buva no meio da soja. Que é o que mais tem. Que é o que mais nos dá escala, porque a buva ela acontece de maneira esparsa. Sempre tem. Ela sempre tem. Ela não ocupa o território inteiro, mas ela está presente em todo o território. Então justifica-se muito a pulverização localizada de herbicidas. E o custo do herbicida ele é muito mais alto. Por quê? Porque são plantas próximas, como a buva é uma leguminosa e a soja também. É joio do trigo aí também. É o joio do trigo. O joio do trigo é o mesmo exemplo, que é uma gramínea, o azevém. Parece com outra, né? É no meio do trigo, que é outra gramínea. Então, se o azevém está fora de estágio, a gente tem mais facilidade de identificar ele no meio do trigo mesmo assim. E esse produtor tem ciclo, Felipe? Eu pergunto porque às vezes tem mais de uma lavoura, uma colheita por ano, né? Sempre precisa do acompanhamento? Sempre precisa. Eu costumo dizer para os nossos clientes que todo problema... Dá para pular a vez, é isso que eu estou não. Eles sempre têm que plantar no limpo. Agora, perfeito, agora estão se trabalhando o conceito de também se colher no limpo a lavoura. Então, planta sem plantas daninhas, limpa o campo, planta, e também limpa o campo antes de colher. Porque senão as plantas daninhas vão se adaptando e ganham muita escala. Mas isso é uma coisa também legal do podcast, porque nesse momento nós estamos aqui no Paraná com a safrinha de milho. Então os produtores estão colhendo o milho agora. Sim. E estão sobrando algumas gramíneas em reboleira, que justifica muito a utilização do sistema de PLH. Inclusive para a gente ver quando passa na estrada. É visível, porque ela contrasta o verde na palha do milho, né? Exatamente. Então, quando são plantas daninhas semeadas de maneira natural, o sistema de PLH sempre vai se justificar. Agora, quando é uma cobertura vegetal semeada pelo homem, por exemplo, uma cobertura de aveia ou de milheto, aí elas estão presentes em 100% da área. Então, nesse caso, não se justifica porque ela vai se ter que fazer a dessecação de 100% da área. Só que agora nós estamos saindo do milho e a maior parte dos campos vão entrar em soja. Sim. Depois vai sair a soja e vão ter plantas daninhas no campo para a entrada do milho ou do trigo. São as mesmas? Algumas espécies ocorrem sempre e outras conforme a condição edafoclimática, né? Edafo de solo e climática do clima. Eu até perguntei porque tem uma que gosta mais do milho e outra que é mais adere mais à soja. Né? Tem algumas plantas daninhas que gostam mais do solo mais argiloso, do solo mais arenoso, do solo mais corrigido, né? Com pH adequado, do solo mais ácido, de regiões mais frias e regiões mais quentes, de regiões que chovem mais ou chovem menos. Por isso que varia muito conforme a safra. Tá? Então, a gente tem anos que o nosso carro-chefe é leiteiro, caruru, buva sempre tem, como eu falei, né? Azevém no trigo sempre tem também. Então, as outras são sazonais. Mas a tecnologia, o que está embarcado, o que vocês têm é preparado para esse mapa todo. Né? Preparado, exatamente. Pra atender preparado. esse cenário todo. O nosso sistema de trabalho atende todos esses cenários. Tá. Desde os mais fáceis, que são, por exemplo, terra gradeada com planta daninha, ou palhada de milho ou palhada de aveia com planta daninha. Esse é um contraste muito fácil de se ver, né? Até, como eu falei, cultura estabelecida com planta daninha no meio. Não tem a ver, mas é uma curiosidade para a gente bater um papo, porque eu acho que você tem informação sobre isso também, que eu vi uma postagem muito interessante, me preparando para conversar contigo,
sobre algumas marcas de café que foram condenadas pelo Ministério da Agricultura. É muito comum acontecer isso, né? E no caso da especificação, da explicação da pessoa que apresentou o material, é porque alguns tipos de café analisados tinha sujeira demais, tinha areia, tinha palha, tinha, enfim, passou lá no moedor, escapou, de propósito ou não, mas acontece, né? Sim, acontece muito. E é horrível para o consumo, né? Eu não entendo tanto a cultura do café, que a gente não atua fortemente aqui na nossa região, mas acontece com soja, milho, trigo, até arroz. Estender, porque acontece com os outros produtos. Acontece com todos os produtos. Plantas daninhas são um problema muito sério. Por isso que o produtor tem essa preocupação. Pode entrar na colheita, então, ali ela entra de gaiata. E as plantas daninhas que sobrevivem mais são as que são mais parecidas com a cultura da lavoura. Olha só. Porque daí a máquina não consegue distinguir Isso ela. é agente secreto. Exatamente. Na região sul, a gente tem no arroz, o arroz vermelho, o arroz preto, que são plantas idênticas, muito semelhantes ao arroz cultivado. E como é que o mapeamento, como é que o sensor identifica, o Felipe? Porque se ele é tão próximo assim, não é visual, então. Ele trabalha com comprimentos de onda, tá, Beni? Então, eu não sei se vai ficar muito técnico, ele vai me corrigindo, por favor. A gente tem uma faixa de espectro eletromagnético super grande, desde o raio-x, que enxerga só o nosso osso com uma fotografia lá, consegue penetrar nossa pele, até as ondas de rádio, televisão, que nos trazem imagem e o som que a gente está gravando agora. No meio do espectro eletromagnético tem uma faixa muito pequena, bem pequenininha, que é a faixa do espectro visível, que é o que a gente consegue ver. Então, embora a gente entenda bastante dos outros espectros, porque a gente usa rádio, TV, a gente não sabe ainda muita coisa como isso vai se refletir nas plantas. Então, a gente trabalha com as faixas do espectro eletromagnético que a gente conhece nas plantas. Perfeito. Uma que tem mais afinidade ou mais correlação com respiração e fotossíntese das plantas, e outra com área foliar, com cobertura de solo, né? Então, e aí se faz um índice de vegetação ou se calcula por formato ou por cor. São esses os contrastes que a gente trabalha. Ele bate o olho e diz, isso aqui é planta mesmo, exatamente. isso aqui não é. Isso aqui ele vai nos distinguindo. E no sistema da Avante a gente tem como lema, se o sistema está na dúvida se é planta daninha ou lavoura, considera como planta daninha e aplica. Porque mesmo assim, a economia é acima de 80%, como eu falei. Melhor assim, é precaução mesmo. Para nós, um bom termômetro é quando o operador do pulverizador, do produtor lá, chega depois da aplicação e diz assim, poxa, tinha até alguns pontos que não precisava e aplicou. E mesmo assim a gente economizou mais de 80%. Interessante. Porque a gente não pode ter o contrário, né? Olha, poxa, teve uma planta lá que não aplicou. Exatamente. Então a gente é bem preciosista, porque a nossa preocupação, o foco da Avante é o produtor rural. Então a nossa entrega é para ele, é feita para ele. Hoje até eu trouxe como companheiro aqui de estúdio o meu livro de cabeceira nessa semana, que é o Responsabilidade Extrema, como os Navy SEALs lideram e vencem, porque eles estão aplicando esses conceitos de responsabilidade extrema para as corporações. E você está falando do nosso principal produto, que é o agro, né? É uma responsabilidade extrema, né, Felipe? Exatamente. O trabalho de vocês, a dedicação ao estudo. Porque tu mesmo citasse agora o café que foi reprovado. Sim. Então imagina o produtor trabalhar numa safra de soja aqui por 6 meses, que envolve o período do planejamento à venda do grão, às vezes mais, né? Um produtor bem programado faz isso por mais tempo. Trabalhar todo esse tempo, chega lá no final e entregar um produto na cerealista, né? Na cooperativa, no moinho, e ter um desconto, ter um abatimento. Porque não estava com a qualidade, né? Para quem recebe o salário no final do mês já seria um baque, né? Nossa, no final desse mês eu vou receber 10% a menos porque... Produziu menos. É brabo. Agora imagina num período longo, de 6 meses. Estou trabalhando 6 meses, na hora de entregar lá... De noite. Olha, esse teu café não serve, vai ir para ração animal e nós vamos pagar metade do preço. Terrível. É terrível. Então, o produtor ele tem que ser preciosista no controle de plantas daninhas. E é esse o nosso serviço, né? A gente está aqui para ajudá-los. Em que lugares do Brasil já, Felipe?
A gente atua muito forte aqui na região oeste do Paraná e na região sul do Rio Grande do Sul, mas já fizemos trabalhos em Goiás, já fizemos trabalhos em Mato Grosso, já fizemos trabalhos no Paraguai. Então, como a gente trabalha com um serviço, ele é muito fácil da gente dar escala e fazer ele também de maneira remota. Então, um dos motivos da gente trazer para esse tipo de drone, porque ele é um drone muito fácil de pilotar. Então, a gente consegue escalar e fazer parcerias em qualquer região do mundo. E também as máquinas agrícolas, os pulverizadores das principais marcas hoje, aceitam que nós façamos o acesso de maneira remota. Ah, que legal. Então, legal. E o operador agrícola, por mais rústico que ele seja e tenha que ser, porque ele faz uma atividade rústica de campo, ele também tem que ser técnico o suficiente, porque ele lida com equipamento de altíssima tecnologia. E ele já está acostumado que as marcas entram em contato, né, os fornecedores entram em contato com eles e dizem assim, olha, eu preciso que tu conecte a tua máquina na internet para eu fazer uma atualização. Como no nosso notebook. Como era no nosso notebook há um tempo atrás. Hoje a gente atualiza os nossos aplicativos. Tudo, nós mesmos, né? Hoje ele se atualiza sozinho. Acredito que vai para essa linha. Suporte, né? Mas há um tempo atrás a gente tinha que clicar. Sim. E há um pouco mais de tempo atrás a gente tinha que pedir para o técnico de informática acessar o nosso computador e atualizar. Ou ir no lugar, né? Às vezes. Né? Ou ir lá, exato. Então ele já está acostumado com esse sistema. O que a Avante faz? A Avante se comunica com o operador para não atrapalhar ele na atividade do dia dele e ele nos diz o melhor horário. Para alguns que trabalham à noite, eles nos dizem assim, olha, quando eu chegar de manhã cedo, eu vou encostar o meu pulverizador na Wi-Fi da fazenda e lá vocês podem acessar. Para poder atualizar. Exato. Outros trabalham durante o dia, então o horário de meio-dia é um horário que não se faz a aplicação no campo, porque tem o problema da inversão térmica, é muito quente e normalmente está com menos vento, né? Então o operador nos diz, olha, meio-dia eu vou encostar a máquina na Wi-Fi da fazenda e vocês podem instalar. E apesar de a gente trabalhar com Big Data, com mapas super pesados e super precisos, o nosso mapa final ele é um mapa muito leve. Então aí que está o pulo do gato da tecnologia. O nosso mapa que a gente instala no pulverizador, ele é muito leve. Então ele é transmitido com internet, às vezes precária, e muitas vezes... Vai rodar fácil. Vai rodar fácil. E muitas vezes o processador também não é assim o mais atualizado que poderia ser, mas ele roda lá também. Ele roda lá também. Eu acho tão disruptivo, você usou essa palavra, ela é perfeita para a nossa conversa, porque nós estamos falando, e até citei na conversa com a Bruna Saara, numa gravação que nós fizemos aqui sobre ESG, o quanto nós, que somos profissionais técnicos nas nossas áreas específicas, estamos lidando com as novas gerações dos empresários e dos empreendedores, né? E citei aqui com muito carinho os nossos pioneiros que ainda estão vivos, que bênção que eles estão aí, que eles são a nossa história, mas seus filhos e netos e bisnetos estão assumindo o empreendimento. E tem mais aderência à tecnologia, né, Felipe? Isso facilita demais, né? Com certeza. Já são nativos digital, né? Não sei se ainda se usa esse termo. O pioneiro lá, e a gente lida com eles, eu também sou refratário a muita coisa, nostálgico às vezes, ele achava meio, que isso, não era, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Exatamente. E a tecnologia veio para ajudar, né? Até a gente tem outro serviço de monitoramento de lavoura, que é um serviço bastante mais técnico do que o de plantas daninhas, só que o de plantas daninhas ele tem um apelo para todas as gerações. Certo. Porque ele toca no financeiro, toca nesse problema. Por mais nostálgico que seja, a pessoa quer economizar, né? Quer ganhar dinheiro, né? E os netos e bisnetos entendem melhor, né? Como você falou, já nasceram assim. São nativos, e você, ao abordá-los, eles conseguem compreender melhor. Esse da lavoura, o que é? Monitoramento do quê? De uma área inteira? A gente faz um voo periódico na lavoura, a cada semana ou a cada 10 dias, e nós trabalhamos com diversos índices de vegetação, e aí nós mostramos para o cliente, que pode ser o produtor, pode ser a revenda, cooperativa, ou um consultor técnico também, um mapa de calor da lavoura. E as entregas da Avante elas são muito intuitivas, então na contramão de outras empresas, a gente não quer que o produtor faça um cadastro, um aplicativo específico que ele precisa acessar de uma maneira complexa. Não, nós entregamos em PDF no WhatsApp. Se ele quiser, ele visualiza de maneira rápida. Que legal. E se ele quiser imprimir, também já imprime de maneira rápida. E o nosso PDF ele é georreferenciado. Então, para esse serviço de monitoramento, o nosso mapa de calor
vai no smartphone da pessoa que vai ao campo e ela consegue saber se ela está numa região de alta performance ou de baixa performance. E ali ela dedica mais tempo para analisar. Então, o que acontece no manejo normal de lavoura? A pessoa de campo, ela estaciona o carro ou a moto em alguma região da lavoura, desculpa, e sai caminhando procurando o problema que está acontecendo. Sim, sim. Pode ser uma praga, uma doença, uma planta daninha, um problema de fertilidade, de falta de nutrientes, né? E aí se entram com os nutrientes foliares, de maneira foliar, que hoje tem se usado muito, que nos garantiu essa quebra nos patamares de produtividade, né? Por isso que hoje a gente produz tanto. E ele fica procurando o que pode estar acontecendo, como é que ele pode proteger melhor essa lavoura e o que ele pode investir para essa lavoura produzir mais, para garantir a produtividade adequada dela. Legal. Só que caminhar na lavoura é uma coisa muito desgastante. Meu Deus, claro. É muito desgastante. Então, às vezes esse caminhamento acaba cobrindo uma área pequena, de maneira amostral, e pode não perceber algum problema, alguma injúria que esteja começando em algum ponto que não fez parte da amostragem. Também, filtra o mosquito e deixa passar o camelo, né? Isso aí, exatamente. Serve para pecuária também? Serve para pecuária também, capim, para pastagens. A reforma de pastagens é excelente, porque uma reforma de pastagens normalmente acontece com a dessecação total da área e a ressemeadura total da área. Agora, se tu fizeres de maneira localizada, só vai acontecer a dessecação nas partes que estão contaminadas, que não são pasto mesmo, e a semeadura também somente nessas partes. Tá, entendi. Então, o produtor pecuarista, ele não precisa reduzir a lotação dele. Vamos supor que numa área ele tenha 70 cabeças, e ele vai continuar com as 70 cabeças de gado. Só que reformando de maneira localizada, gradativamente ele vai conseguir aumentar a lotação desse campo. O Felipe, o Brasil pode aumentar consideravelmente a sua área de plantio usando as áreas que estão contaminadas, prejudicadas, enfim, que foram degradadas. Essa tecnologia ajuda nisso também? Ou seja, eu vejo aquela área degradada e indico que sim, pode se tornar uma área de plantio. Sim, o monitoramento ele nos dá um raio-x da propriedade. Tá. E aí quando ele é feito safra após safra, o produtor tem uma visão, né, o produtor, o técnico, né, o usuário do serviço, ele tem uma visão gerencial do campo de maneira muito satisfatória, muito precisa. Tá? Legal. Mas não é um produto com um apelo para reforma ambiental. Apesar de estar super alinhado com os objetivos ESG e várias das metas ODS, né, é uma solução que a gente desenvolveu para manejo. Tá? Entendi. Só que no manejo, economizando mais de R$30 mil a cada 50 alqueires, é recurso que sobra para o produtor para ele corrigir outras coisas que às vezes não sobravam. Fazer um outro investimento e aumentar a sua própria área, né? Exatamente. Sem precisar desmatar. Né? Exatamente. Aliás, falar em desmatamento, essas tecnologias também são muito úteis para safras de floresta de área verde, né? Para monitoramento de área verde, com certeza. Verde também é uma riqueza e tanto, né? O INPE, né, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele faz o monitoramento de áreas de queimado de maneira muito efetiva, né? Então, o sensoramento remoto, ele é o nosso olho de maneira global, né? Até voltando para a lavoura, então a amostragem, quando ela é feita com o drone, ela mostra 100% das plantas, Beni. Porque o nosso pixel coberto pela imagem do drone, ele é menor do que a área ocupada por uma planta de soja na lavoura. Então, a gente elimina aquele problema da amostragem. Visão de super-homem mesmo, né? A gente entrega para o produtor 100% das plantas amostradas. Incrível isso. E aí ele pode direcionar o caminhamento dele só para a área problema. Eu quero ver só onde é que está com problema para poder resolver. Que legal. E às vezes um serviço que ele ia demorar 2-3 horas para fazer esse caminhamento, ele vai fazer em 20-30 minutos. E vai conseguir tomar uma decisão e uma solução de maneira precoce, né? Sim. Estava falando do monitoramento de áreas verdes. Lamentavelmente, a notícia de que o Pantanal está quase no ponto de não retorno por causa das queimadas é uma coisa brutal da gente ver. E é um monitoramento feito por drones, né? Trabalho incrível. Ô Felipe, você falou do Rio Grande do Sul, a gente falou, vocês já atenderam lá também, e os irmãos gaúchos passam por um momento trágico, traumático, especialmente na produção de arroz.
Como que se dá a leitura de uma área que foi alagada? Ela foi destruída porque a lavoura ela tem um design básico, né? Tem todo um desenho que é utilizado safra após safra. Com uma tragédia como essa, a água vem e leva tudo, né? É uma reconstrução que também precisa desse tipo de tecnologia, né? Isso é muito custoso, sabe, Beni? Esse problema da enchente, ele afetou demais a produção rural, né? Então, o arroz já estava quase todo colhido, né? Acho que faltava um percentual muito baixo, que depois foi colhido. E é uma planta que se adapta na água, né? Porque o arroz ele tem aerênquimas, né? Então ele transfere o ar para as raízes através da parte aérea, diferente de outras plantas que precisam do ar no solo para as raízes respirarem, né? Mas meu pai é pecuarista na região sul do Rio Grande do Sul, na beira da Lagoa Mirim, próximo a uma área de reserva ambiental. E nós tínhamos feito uma pastagem de azevém, o joio, lá para ele, para o gado. O gado ficou totalmente sem pasto, sem área para comer, então ele está tendo que fornecer ração, esquecendo custos, esquece totalmente conta de custo de viabilidade econômica, ele não quer que os animais morram, isto. E essa pastagem de azevém que tinha feito, uma pequena parte dela estava se desenvolvendo e ele iria colocar o gado lá. Só que os animais silvestres da reserva ambiental também ficaram sem pasto. Então lá tem o capincho, a capivara, que a gente tem muito aqui no lago. Essas capivaras estão pastando mais do que o gado na pastagem que foi feita para o gado. Vieram para o gravamento. Exatamente. Então não existe outra solução a não ser o fornecimento de alimento. Tem que vir alimento de maneira externa, porque os pastos se perderam, os campos se perderam. E para a vegetação nativa se restabelecer, ela precisa de muito tempo, né? Ela está há milhões de anos, a vegetação nativa está se implementando para chegar na maneira que está hoje, né? Então é necessário o fornecimento de sementes de forrageiras, de pastagens para a reposição desses campos. Isso aí, eu tenho certeza que o governo gaúcho está de olho nisso. Essa tarefa é enorme, né? Enorme. Essa tecnologia, esse acompanhamento, monitoramento, vocês são inovadores, a gente sabe disso, tem muita coisa que é autóctone, que é de vocês, mas o mundo é um ponto sem volta também, né? A agricultura, o agro, o mundo todo, cada vez mais tecnológico, né, Felipe? Sabe que recentemente, Beni, aqui através do Iguaçu Vale, nosso ecossistema de inovação, a gente ficou sabendo de um edital chinês em busca de soluções de startups do agro. Olha, que legal. E acessamos esse pessoal, fizemos parte desse processo. E no momento nós nos pegamos nos refletindo, porque a gente tem um complexo de inferioridade que eu não sei de onde que vem, sabe? Não era para ser assim. Aí nós paramos para pensar, puxa, se fosse buscar tecnologia no agro, em qual país que tu deverias buscar? Um país que realmente utiliza, implementa, que enfrenta todas as adversidades que a gente enfrenta e produz muito. Somos nós, exatamente, é o Brasil. E vindo para o Brasil, aonde que a gente tem fomento para a inovação no agro? Eu não conheço todos os ecossistemas, claro, até gostaria de conhecer mais, mas o nosso ecossistema é muito robusto. Então eu estou há 12 para 13 anos aqui já em Cascavel, e o Iguaçu Vale, ele, há poucos anos atrás ganhou o prêmio de melhor ecossistema de inovação do país, né? Então, ao mesmo tempo que nos pegamos surpresos, nós paramos para refletir e pensamos, puxa, eles já deviam estar nos assediando antes, né? Eles estão perdendo tempo, porque tem muitas empresas aqui desenvolvendo soluções, não só para monitoramento de lavouras, mas para pecuária, para frangos, para peixes, para suínos, né? Que a nossa região é referência mundial. Nós somos o celeiro do mundo. E serve para os países vizinhos, né? O Paraguai, por exemplo, com esse aumento brutal da agricultura, com brasileiros lá, brasileiros de passagem, né? Vocês atendem também lá em fronteira ou ainda não? Nós fizemos alguns trabalhos pontuais no Paraguai, mas a gente não tem uma representação lá para atuação. Até é uma coisa que fica em aberto. Sim, claro. Falar nisso, como encontrar a Avante? Quais são os contatos? Quem está nos vendo agora, inclusive os semanos e queridos, por favor. A Avante está presente nas principais redes sociais, né? Que é um temudo, né? Avante, isso. Avante de Vante, de veículo aéreo não tripulado mesmo. Mas se colocar Avante Sementes e Drones no Google, nós aparecemos já entre as primeiras empresas, com o nosso endereço aqui no Hub One.
Estamos no Instagram também, como @avantesementesdrones. O nosso site, o nosso domínio é avantesementes.com.br. E nós temos também o nosso LinkedIn, Avante Sementes e Drones. Felipe Nobre também lá no LinkedIn. Felipe Nobre também. E sementes por quê, Felipe? Também há uma assessoria, a gente falou, orientação para isso? A gente falou um pouco sobre a academia. Minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, formado em Pelotas em 2007. E logo após formado, tive um período no Eduardo Magalhães, na Bahia, e retornei para Pelotas para fazer o meu mestrado. E o meu mestrado acadêmico foi na área de ciências e tecnologias de sementes. Que legal. Só que com sensoriamento remoto por imagens de satélite na época. Então, era inovador. Já era muito disruptivo, muito inovador. Para lavouras de arroz irrigado, nós tentamos fazer o que hoje a gente chama de perfil espectral, né, de identidade espectral do arroz, para definir pela imagem de satélite qual é o estágio fenológico, qual é a idade que está a lavoura. Esse foi meu trabalho de mestrado. Que legal. E atualmente eu faço doutorado na UniOeste, também com sensoriamento remoto, só que agora com drones, na área de engenharia de energia na agricultura. Então, são áreas que o sensoriamento remoto trouxe para nós, ou que a Sementes trouxe sensoriamento remoto para nós. Então, são duas grandes áreas de atuação. Eu acho muito legal, antes da gente encerrar, que nós estejamos aqui na Estação Hub One e no nosso dia a dia a gente convive com inovação e com futuros profissionais, né? Os meninos estão aqui fazendo cursos, né, de 7 anos em diante, que terão, como você falou, profissões que ainda não existem e precisam de um acompanhamento que às vezes o poder público não poderia dar porque é mais caro, e aqui tem, porque é gratuito, para entrar nesse universo, né? Porque nós estamos falando de crianças e jovens já disruptivos, né? Que vão trabalhar onde aqui na nossa região? No cenário do agro, né? Então eles precisam da grade curricular também com isso presente, né, Felipe? Provavelmente eles vão estar presentes na nossa região e trabalhando para o mundo, né? E trabalhando para o mundo, o novo exatamente. conceito agora, que a gente se enquadra, é o conceito de agricultura digital. A gente fornece serviço digital para o agro. Isso é maravilhoso. Trabalhando para o mundo que precisa produzir alimento, as bocas aumentam, né? E aí a tecnologia, a criatividade, né? Como diz o Kevin Kelly no livro que fala sobre as tecnologias que mudaram o mundo. Felipe, muito obrigado, uma prosa muito legal, sabe que eu sou teu fã, a gente sempre conversa por aqui, mas não tão a miúde assim, porque o dia não permite. Hoje conseguimos conversar, eu consegui aprender um pouco mais sobre o espectro de atuação da Avante, e espero que você volte mais vezes. Parabéns pelo trabalho, Deus te abençoe. Nossa, eu fico muito agradecido, viu, Beni? Faz tempo que eu queria participar, desde a implementação do podcast, que toda a nossa estrutura é jovem, né? Nós estamos aqui há poucos meses e olha quantos podcasts gravados, lançados, quanta gente circulando, né? Eu sou muito satisfeito com a nossa participação no ecossistema e fico à disposição para os próximos assuntos que a gente possa ter. Eu estou muito feliz também, até te passo aqui como amigo, agora falando com o Felipe, para quem eu dou bom dia todo dia. Também estou incubando um projeto aqui que era um sonho de muitos anos, que é uma escola de oratória, na qual um dos módulos ensina como preparar um discurso e uma apresentação com inteligência artificial. Então é o analógico, é o falar em público, é o dar entrevista, é o perder o medo, mas também ter ferramentas que possam ajudar na apresentação de cada um. Então vou incubar, estou feliz, já estou passando pelos processos todos que você passou lá atrás. E é legal, porque a gente, na nossa área, acaba sendo útil e é muito bom ser útil, né, Felipe? Sabe uma coisa que também a gente tem que ver como trabalhar na questão do ecossistema, do conceito de startup. Porque a gente tem muita gente jovem, recém-formada, que trazem ideias anos-luz à frente, mas também a gente precisa de gente com experiência, que já trabalhou, que já tem experiência, que consiga dizer assim, não, eu consigo pegar essa tecnologia e gerar um resultado, um entregável para hoje. Sem perder o analógico, Exatamente. Sem perder a criatividade inerente ao ser humano, né? A nossa capacidade. É isso aí. Parabéns, amigo. Um abraço na família, sucesso. Obrigado, Leozinho. Conversamos com o Felipe Nobre, da Avante Sementes e Drones, parceiro nosso aqui da Estação Hub One, para onde você está convidado e convidada também para nos visitar nas redes sociais, curtir, compartilhar, e estando em Cascavel, nós já viramos um ponto turístico, um dos lugares mais incríveis da cidade, onde temos uma excelente cafeteria,
coworking gratuito, sala de ideação, um auditório diferenciado, empresas incubadas, robótica, games, simuladores e o nosso espaço do podcast, que também é muito diferenciado. Abraço, fique com Deus e até a próxima.